especialista na área, trabalha frequentemente com o direito do trabalho, exclusivamente, eu diria, trabalha exclusivamente com o direito do trabalho, então tem toda a condição de tratar do terceiro assunto, que é o momento atual em que a gente vive uma sociedade informacional, uma sociedade que se leva, por assim dizer, pelos equipamentos de telemática. Hoje aqui todos estão com equipamento de telemática na mão, ou tirando foto, ou mandando mensagem, ou compartilhando as imagens com as redes sociais. E esse novo contexto trouxe significativas mudanças para as relações de trabalho, e existe também da CLT um novo papel. E aí a importância dos comentários da doutora Léa em entender como a CLT está lidando com esse novo cenário, com essa nova relação de emprego. Então, após o coffee break, vamos abrir as perguntas para o público em geral, bastante informal, ninguém precisa anotar nada, simplesmente vai levantar a mão e vai perguntar diretamente aos participantes. E aqui presente comigo a professora Tatiane Hecker, ela, junto comigo, vai fazer, então, o fechamento do seminário com os comentários e com a condução das perguntas. Podemos começar, professor Clênio? Tá ligado. Então, passo a palavra ao professor Clênio, mas sem formalidades, já fica à vontade para dar a condução ao seminário. Pessoal, boa noite, prazer. Doutor Aurélio, primeiro pelo convite de comparecer, cumprimento os demais membros da banca, né, conforme o protocolo, e uma boa noite a todos, mais uma vez. Pessoal, então, essa primeira parte que compete falar um pouquinho para a gente entender qual o contexto histórico que estava o Brasil, o mundo, até a gente poder ter o surgimento da nossa CLT, e todo mundo sabe que ela é de 43. Como o doutor Aurélio já estava colocando, nenhuma mudança ela vem num ato isolado, a gente vai acompanhando os acompanhamentos históricos. Eu, particularmente, na época de faculdade, eu sempre tive muita resistência de acompanhar, ler história, filosofia, eram umas coisas que não me atraíam. Só que hoje eu percebo a necessidade de a gente sempre olhar para trás, fazer a compreensão daquele momento e o porquê que a legislação estava daquela forma, dentro daquele contexto, para a gente poder fazer a análise, até uma análise crítica ou não, das mudanças que estão surgindo. Então, para a gente poder falar de reforma trabalhista e debater e discutir a reforma trabalhista, a gente tem que entender qual que é o contexto e o cenário atual e qual que era lá em 43, quando surgiu a CLT. Como toda mudança ela não vem de um ato isolado, a gente tem que começar antes de 43. Né? Então, a gente tem que entender qual que era o contexto que estava o Brasil. O principal papa da advocacia brasileira no âmbito do direito do trabalho é Getúlio Vargas, né? Então, a gente pega aí Getúlio Vargas de 1930 a 45, acompanhando um movimento histórico desde o final de Primeira Guerra Mundial. A gente já começa a ver esses movimentos de socialismo em razão do pós-Primeira Guerra. Então, a gente tem, por exemplo, 1917, a primeira Constituição tratando de direitos sociais no mundo, Constituição Mexicana, de 1917. Aí depois, perdoem a minha fala aqui se tiver a pronúncia errada, que é alemão. Tem a Constituição de Weimar, em 1919, também de suma importância dentro de um constitucionalismo social. Só para a gente poder contextualizar, por que a gente fala de constitucionalismo social? Porque o direito do trabalho é um direito social. Se a gente pegar o artigo 6º da Constituição ainda hoje, ela vai dizer, né, que são direitos sociais, 2 pontos, né? Aí vai dizer a moradia, a saúde, a educação, o trabalho. Então, o direito do trabalho ele vem inserido desse contexto de direito social, então, dentro de um constitucionalismo social. Significa que todas as constituições elas estão dando cada vez mais ênfase para os direitos sociais e para a gente também ao direito do trabalho. Tá? Então, isso começou lá, a Constituição Mexicana de 17, Weimar 19, de suma importância.
Em 1919, a gente tem o surgimento da OIT. Então, a gente vê Brasil como membro fundador da OIT. Então, a gente vê mais uma vez dando ênfase e importância no direito do trabalho. Por quê? Eu também comento uma particularidade que eu falo que a CLT não é uma consolidação das leis dos trabalhadores. Ela é uma consolidação das leis do trabalho. Mas é inevitável que a gente tenha um certo protecionismo dentro da legislação trabalhista para poder fazer o equilíbrio da balança, né? Então, dentro desse contexto, na década de 30, Vargas, acompanhando todo esse movimento que estava acontecendo no constitucionalismo social mundial, a gente também vê mudanças nas constituições brasileiras. Em 1924, 1934, a gente já tem Constituição brasileira colocando a primeira Constituição com o direito do trabalho como sendo um direito constitucional. Então, a gente vem lá, se hoje a Constituição de 88 diz que o direito do trabalho é um direito social, lá de trás já vem dentro desse contexto, na década de 30. E daí segue. Na mesma década de 30, a gente tem surgimento de lei de salário mínimo, a gente tem a criação da Justiça do Trabalho, tá? Que muito se discutiu agora com a reforma trabalhista. Olha, a gente está falando aqui, está tendo um esvaziamento dos processos trabalhistas em razões de questões processuais. Aí muito veio se discutindo assim, querem acabar com a Justiça do Trabalho. Querem acabar com a Justiça do Trabalho, que começou na década de 30. Né? Na mesma época, surgiu o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio. Tá? Final de década de 30 também. Tudo pré-CLT. Então, nesse contexto histórico, constitucional, direito do trabalho como direito social e uma necessidade de surgimento de uma justiça especializada, que a gente tem a Justiça do Trabalho como sendo uma justiça federal especializada, um ministério próprio, fixação de salário mínimo e outras questões do tipo, o que Vargas fez? Ele pegou e reuniu uma série de legislações esparsas, porque daí tinha uma série de legislações de direito do trabalho, e reuniu ela num instrumento que é o que a gente conhece hoje pela CLT, que foi em 1943. E, obviamente, que ela veio no contexto que ela estava presente à época. E, de novo, né, sempre acompanhando um movimento que, se a gente voltar antes ainda, né, o Dr. Aurélio falou assim, um movimento fordista. Então, vocês vão ver discussões de alteração de movimento fordista para toyotista. Né? Então, a gente vai ver que, aí eu volto a falar do porquê que a consolidação das leis do trabalho não é necessariamente do trabalhador, mas há necessidade dessa compensação de balança. Porque se não fosse isso, a gente teria um salário mínimo hoje. O Adam Smith ele fala, né, na economia que o mercado se regula por si só. Né? A mão invisível de Adam Smith. A mão invisível de Adam Smith, ela regula o mercado. O mercado se autorregula através da lei, da oferta e da demanda. Né? Eu tenho um produto, eu quero vender, tem gente para comprar, o preço vai ser regulado através disso, da lei da oferta e da demanda. Dentro desse surgimento de legislação trabalhista na CLT, período Vargas, a gente vê um movimento muito forte de intervencionismo estatal, porque dentro de um contexto histórico, a nossa Constituição de 37, ela foi alterada, de 34 alterada para 37, ela foi alterada em razão de um contexto, o Dr. Aurélio gosta muito de vinho italiano, da Carta del Lavoro. Da Carta del Lavoro da Itália. Ele disse que vai pagar vinho para a gente depois. Então, assim, ela foi criada através de uma concepção próxima da Carta del Lavoro, né? A Carta do Trabalho da Itália, né? 1927. Então, a nossa Constituição de 37 foi dessa forma. Então, olha como a gente está sempre dentro desse contexto. A Carta do Lavoro, na época, foi criada por Mussolini. Né? O Mussolini ele falava assim, né, tudo dentro do Estado, tudo é o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Então, o Estado acabava sendo centralizador
ou seja, está muito claro, né? Se nada é fora do Estado, centraliza tudo dentro do Estado. Até o doutor Aurélio falou assim, comentar um pouquinho de fontes, né? Então, dentro das fontes trabalhistas, hoje a gente vê lá na frente uma possibilidade muito maior de negociação e autodeterminação, né? Que é o contrário desse contexto que eu estou falando agora inicial, que é muito, não do liberalismo, mas da intervenção do Estado. E daí, voltando ali para Adam Smith, né? Imagina se o mercado se regulasse por si só, sem a necessidade da intervenção do Estado. Imagina hoje, num contexto que a gente está, num contexto de migração, porque tem muita gente que vem para cá, de imigração, que tem muita gente que vem para cá. A gente para num posto de combustível, hoje eu parei, tinham 2 trabalhadoras venezuelanas, pessoas melhores qualificadas nos seus países do que aqui no Brasil. Imagina se a gente não tivesse a necessidade da fixação de um salário mínimo. Né? Então, será que receberiam pelo menos 1.212 ou o mercado ia ser regular pela lei da oferta e da demanda? Para o preço do salário ser fixado ao bel prazer de quem quer pagar, se você não quiser, sai, outra pessoa vai ocupar esse lugar, porque oferta tem, né? Porque na demanda, oferta e demanda de trabalho, a oferta é a mão de obra, né? A gente oferece a mão de obra. Então, a CLT de 43, ela começou muito nesse sentido, de firmar uma intervenção muito forte do Estado. Então, dentro desse contexto, se teve, por exemplo, fixação de salário mínimo, como eu falei, fixação de imposto sindical, a necessidade de pagamento do imposto sindical, o surgimento de sindicato único, tá? E uma série de outras disposições, tá? Que vai, então falando de Fordismo, né, a gente lembra muito aí uma imagem de Charlie Chaplin, né? Eu sempre falo lá que vem desde a época de Revolução. Se a gente voltar lá atrás, né, a gente fala de Revolução Industrial. Então, a gente está aqui no momento de... Até o Maurício Godinho Delgado, ele fala que o Vargas, ele anteviu no Brasil uma condição que não estava pronta ainda, porque a gente estava no momento agrário do Brasil, ele já estava fazendo uma legislação voltada para protecionismo industrial, porque estava se acompanhando o movimento que vinha de fora, né? Então, se a gente falar de Revolução Industrial, a gente está falando de mulheres, crianças no ambiente de trabalho, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, ausência de igualdade salarial. Isso tudo vem sendo fixado, principalmente através das constituições, né, mundiais e brasileiras, por conta desse constitucionalismo social que eu fiz essa introdução, e a consolidação das leis do trabalho, né, para poder trazer esse equilíbrio da balança, o Estado vindo e regulando muita situação, que vai fazer o contraponto cada vez mais agora de mais liberdade para acordo coletivo, para convenção coletiva, num contexto diferente da década de 43, quando houve o surgimento. Eu acho que isso tá bom assim, doutor Aurélio, para fazer uma introdução. O doutor Ramon dá um show aqui agora. Eu fico de coadjuvante, pode ser? Tá, vamos passar a palavra aqui, doutor Ramon, então, para dar continuidade. Bom, gente, boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui hoje em Blumenau, na FURB, falando com vocês, a convite do meu amigo, o doutor Aurélio Miguel. Queria agradecer o convite, doutor Clênio. Quando a gente é precedido por alguém que traz tanta informação e ainda diz que eu tenho que dar um show depois dele, a responsabilidade aumenta quando a gente vai falar. E aumenta mais ainda quando a gente vai falar de reforma trabalhista. Por que eu digo que aumenta mais ainda quando a gente vai falar de reforma trabalhista? Porque inicialmente se criou um mito a respeito da reforma trabalhista. Por que eu digo que se criou um mito? Eu ouvia falar, doutor Aurélio, quando antecedia a reforma trabalhista, ali quando a gente começa a falar dos anteprojetos em 2016 ainda e depois em 2017, que a legislação trabalhista ela precisava ser alterada porque ela era muito antiga, que ela já não acompanhava mais as relações de trabalho que nós temos nos dias de hoje. E quando eu digo que nós temos que acabar com esse mito, é porque a legislação trabalhista da consolidação das leis do trabalho de 1943, dos 921 artigos originais da CLT, 625 tratavam de direito material do trabalho. O restante tratava de direito processual do trabalho. Dos 625 até a reforma trabalhista,
apenas 255 não tinham sofrido nenhuma alteração. E aí a gente percebe inicialmente o seguinte: para eu falar de reforma e falar que a nossa legislação ela era muito antiga, eu tenho que rever esse conceito, porque quase 2/3 da legislação material aplicada ao trabalho, ela já havia sofrido uma alteração até a reforma trabalhista. Sem falar também algumas alterações de direito processual. E aí isso remete a um fato inevitável do direito, que a legislação, ela, assim como as relações de trabalho, ela não é estática. Nós temos relações de trabalho muito dinâmicas hoje, mais ainda, sem querer invadir aqui a fala da doutora Leia, mas nós vemos hoje relações de trabalho que, de tão dinâmicas, eu digo que o judiciário ainda não consegue se entender em como nós devemos tratar essas relações. E a legislação trabalhista ela não foi diferente. Por que eu faço a fala introdutória nesse sentido? Porque nós temos que entender sempre a essência da regulamentação trabalhista. Nós comentávamos antes aqui que é a intervenção do Estado na sociedade, a intervenção do Estado na economia e a utilização da legislação e principalmente a regulamentação do trabalho nesse sentido. E nós vivíamos, em 2017, um momento econômico e político onde se clamava por alterações na legislação do trabalho, porque se tem a ideia de que o custo Brasil é muito alto. A gente ouve falar muito isso, mas o custo Brasil, nós precisamos reduzir os custos da relação de trabalho. E aqui um dado interessante, em 2014, a Federação das Indústrias de São Paulo fez um estudo e apontou que o problema do empresário, quando nós falamos em custo Brasil, não era o custo direto da mão de obra, mas sim o custo indireto da mão de obra. Todo mundo que advoga na área trabalhista sabe que para o empregador o que é caro, por que ele paga salário por fora? O salário ele está pagando para o funcionário, o problema dele não é pagar o salário, são os encargos sociais que incidem sobre esse trabalho. Só que aí nós estamos diante de uma verdadeira sinuca de bico, como a gente fala no dia a dia. Por quê? Porque nós temos um governo que não abdicaria de receita e nós temos um momento político e econômico que precisava a qualquer custo reduzir o custo dessa relação de trabalho. E aí então se começa a falar da reforma trabalhista. Aqui uma outra curiosidade é que a reforma trabalhista ela nasce com apenas 6 artigos. A reforma trabalhista, o anteprojeto da reforma trabalhista, salvo engano 6 ou 7, se eu não estiver enganado. 6 artigos. E aí simplesmente transformaram a reforma trabalhista naquele, eu diria, monstro que nós acabamos conhecendo, porque ela trouxe uma série de alterações, algumas de direito material, outras de direito processual, para o nosso dia a dia, que mudaram sobremaneira as relações de trabalho. Mas isso não foi só no Brasil. Nós vivenciamos um movimento reformista mundo afora. Tem um levantamento da Organização Internacional do Trabalho que aponta que, de 2008 até 2014, 110 países passaram por reformas significativas nas suas legislações trabalhistas. Isso, mais uma vez, apontando para legislação trabalhista, de fato, como forma de intervenção do Estado na economia e na sociedade. E no Brasil não foi diferente. Nós tivemos alterações que trouxeram impactos no nosso dia a dia. O doutor Clênio citou muito bem aqui aquilo que fizeram e ficou comumente chamado do convencionado sobre o legislado, aonde, então, abriu-se a possibilidade de as negociações trabalhistas prevalecerem sobre o que estava legislado, claro, com uma série de requisitos para que isso acontecesse. Nós tivemos alterações práticas e pontuais também, e eu costumo dizer que criaram a figura do superempregado, né? O que era o superempregado? O superempregado não é aquele que vem com a capa do super-homem, não. O superempregado era aquele que ganhava 2 vezes acima do teto da Previdência. Aí ele poderia negociar diretamente tudo aquilo que precisaria, então, do sindicato para negociar ao lado do empregado. Esse superempregado poderia negociar diretamente
de forma individual com o empregador. E eu costumo dizer aqui, doutor Aurélio, doutor Clênio, doutora Leia, que me parece que a legislação errou demais nesse ponto. Por que eu digo que errou demais nesse ponto? Eu digo que errou porque nós não podemos ter uma figura de um superempregado, porque, veja, no cenário atual, quem é que comumente ganha mais de 2 vezes o teto da Previdência Social e tem formação de nível superior no Brasil? Instituição bancária. Quem trabalha em banco, um gerente de banco, consegue negociar suas condições de trabalho direto com o empregador? A gente sabe que não. E eu costumo sempre dizer que errou porque não fez essa diferenciação pelo tipo de empregador. Porque a padaria da esquina, o gerente da padaria da esquina, sem dúvida nenhuma, teria muito mais capacidade de negociação direta com o empregador do que tem o gerente do banco. Isso, para mim, é uma questão evidente, eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Eu estou olhando aqui minhas anotações, doutor Aurélio, que a gente, quando fala em 10 minutos, a doutora Leia já havia advertido antes, né? A gente tem que... deixa eu ver como é que eu estou aqui, em horário, estou tranquilo ainda. Então, gente, quando a gente fala das alterações, eu vou citar aqui mais ainda uma alteração da reforma trabalhista, que está muito em evidência no momento, até porque nós tivemos um julgamento recente de uma ação direta de inconstitucionalidade que trata sobre a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência do hipossuficiente. Eu sei que parece um assunto já bastante batido, bastante martelado, mas infelizmente nós ainda temos hoje em dia decisões que não aplicam o entendimento sufragado pelo STF, coisa que me parece não fazer o menor sentido. Nós tivemos, doutora Leia, aqui de repente eu já preparo o gancho até para a sua fala, antes da reforma trabalhista, uma alteração, para mim, até, quem sabe, mais significativa na CLT, que foi em 2011, quando foi introduzido o parágrafo único do artigo 6º da CLT. O que dizia essa alteração e por que eu digo sobre um certo ponto até mais significativo para a dinâmica de trabalho? Porque, muito embora venha a reforma e fale de maneira pontual a respeito do teletrabalho, desde o parágrafo único do artigo 6º, nós já tínhamos a possibilidade do teletrabalho a partir do momento que o legislador equiparou os meios telemáticos de controle para fins de subordinação jurídica do empregado. E eu recordo que, na época, eu advogava em São Paulo e eu fui procurado por uma empresa assim que foi feita a alteração dessa legislação. Era uma empresa de tecnologia que os empregados estavam espalhados por todo o Brasil. Hoje eles contam, acho que com quase 300 empregados, na época 120 ao 127 empregados. E eles tinham um sistema que fazia a fiscalização do trabalho deles, que dizia se ele estava digitando, se não estava, se ele estava mexendo no mouse ou se não estava mexendo no mouse. O momento que ele saía da tela, o próprio sistema alertava por quê? Porque se ele não estivesse digitando nem mexendo no mouse, o que ele estava fazendo no computador? E aí o sistema alertava depois de um determinado tempo que aquele funcionário não estava trabalhando. E aí, isso me faz refletir sobre o seguinte: esse sistema faz um controle muito mais efetivo desse empregado do que eu de qualquer empregado meu no meu escritório. Isso já em 2011. E até então nós não tínhamos previsto na legislação a possibilidade do controle telemático do trabalho. E aí veio, então, a possibilidade do controle telemático, subordinação jurídica, mas aí nascia também a preocupação do empregador. Bom, mobiliário. Quem é que tem que fornecer o mobiliário? Quem é que não tem que fornecer o mobiliário? Regras de segurança e medicina do trabalho no teletrabalho. Vejam os desafios que nós temos nos dias de hoje. O que nós fizemos? Além, é claro, de alterar o contrato de trabalho daqueles empregados, nós desenvolvemos
uma apostila de, eu diria, não normas, mas dicas para aquele empregado. Como é que ele devia utilizar o sistema, quando é que ele deveria fazer a pausa, qual o tipo de mobiliário que ele deveria comprar. Fizemos o controle, inclusive, do mobiliário que ele comprava. Tinha EPI, tinha apoio para a mão, apoio para o pé, não tinha. Qual que era a altura do mobiliário, tudo isso foi feito e era, então, determinado ao empregado que fizesse a compra. A empresa reembolsava, mas tinha que ser seguindo os critérios de medicina e segurança do trabalho. O que eu quero dizer com isso é exatamente para refletir, porque nós temos hoje um movimento mundial, me parece, contrário ao que nós vivemos alguns anos atrás. E a gente começa a ver isso por conta da Espanha. Alguns dizem, olha, Ramon, é equivocado falar em revogação da reforma trabalhista na Espanha. Eu acho que é, de fato, equivocado, assim como muita gente fala, tem que revogar a reforma trabalhista no Brasil. Eu digo, olha, revogar, primeiro, me parece o termo técnico inadequado. Por que eu digo isso? Porque se eu revogar, eu não posso repristinar a norma anterior. Nós sabemos disso. Do ponto de vista técnico, a partir do momento que eu revogo, eu não trago à vigência a legislação anterior. Então, revogar, a princípio, seria o termo inadequado. Fazer um movimento de contra-reforma, alterar pontos da reforma, acredito que existe essa tendência, não necessariamente porque a reforma foi positiva ou negativa, mas exatamente por conta do dinamismo das relações de trabalho, das relações jurídicas. Foram normas que foram experimentadas, algumas foram aprovadas e outras não. Nós sabemos que tiveram pontos, a meu ver, do ponto de vista processual, na reforma trabalhista, que foram muito positivos. Eu digo para vocês, a liquidação, para mim, a liquidação da sentença, a possibilidade de discussão dos cálculos antes da garantia do juízo, me parecia uma questão evidente e inevitável de acontecer na Justiça do Trabalho. Então, hoje, infelizmente, alguns ainda não aplicam, tem juiz já determinando a apresentação de cálculo, homologam o cálculo e determinam que apresente os embargos, que calcione o juízo para poder apresentar os embargos. Totalmente inadequado. Outra alteração que foi muito positiva, quando nós fazíamos a exceção de incompetência, a forma de julgamento, agora se suspende o processo, se julga primeiro a exceção de incompetência, muito positivo, são normas que vieram e que têm que ficar. A possibilidade da redução das custas processuais, quando se trata de microempresa, nós temos que trazer esse tipo de inovação, e essas inovações elas devem ser mantidas. Então, o que a gente chega à conclusão é que o movimento de reforma não é um movimento único, não é estático, e que as alterações legislativas elas devem sim seguir até para que deem conta de regular a dinâmica do trabalho atual. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente ao doutor Aurélio pelo convite e cumprimento os demais presentes. Fica um pouco complicado, depois de 2 palestras dessa, falar alguma coisa, contudo vou me esforçar, porque em que pese atuante na área, não trabalho na docência, então é como se eu estivesse conversando basicamente em uma audiência. Vocês serão meus juízes, então. Vamos lá. Quando a gente fala em futuro da CLT, o que me vem à mente? Nós estamos num dinamismo tão grande nas mudanças e nas novas relações de trabalho, que a gente parte da primeira análise. Para onde estamos indo, melhor dizendo, de onde vamos partir? Por que eu bato nessa tecla de onde vamos partir? Porque por mais que a evolução dessas relações, a possibilidade de novas formas de trabalho, de prestação de serviço, elas aconteçam,
nós temos que ter em mente que nós temos direitos sociais constitucionalmente garantidos que precisam ser respeitados. Então, nós tivemos o movimento da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela veio, talvez, tentar normatizar essas novas figuras, algumas que não eram tão aplicadas à época de 2017, vamos colocar assim, como o teletrabalho, que, como muito bem pontuado pelo Dr. Ramon, já havia vindo com a vinda do artigo 6º, parágrafo único. Nós tivemos na reforma trabalhista uma disposição específica autorizando aquela forma de cumprimento de trabalho. Ela foi acertada ou não foi? Gera controvérsias. Eu advogo eminentemente para empresas, mas consigo ver que hoje a forma como veio o teletrabalho, ela veio um pouco complicada, assim por dizer, no tocante a controle de jornada e alguns outros pontos que a gente teria aí um dia para discutir. Então, me parece que o legislador ele tentou amparar essas novas figuras, contudo, em alguns momentos não foi possível o atendimento desses direitos sociais. E aí, por questões que havíamos conversado, inclusive, talvez questões políticas que estejam envolvidas, elas podem sim atrapalhar ou, enfim, trazer esses empecilhos para as mudanças legislativas. Aqui é uma opinião minha. De toda forma, nós, como operadores do direito, estamos sempre buscando aplicar a norma base, que é a legislação social constitucionalmente garantida, frente a essas novas relações. O que eu quero citar com essas novas relações? Veio a figura do teletrabalho, de uma forma muito tímida, a qual tomou mais notoriedade com a vinda da pandemia de Covid-19, e até se criou, me corrijam, se criou um segundo instituto do home office, que também teria algumas diferenciações. Nós temos também, que podemos falar aqui, da figura do trabalho intermitente, que é basicamente uma relação de emprego da qual o aspecto pessoalidade ele acaba ficando, ele é mitigado para reconhecimento dessa relação, e são relações que vêm analisando sempre a base. Uma coisa que vem me chamando muito a atenção, e eu acho que ela vai exprimir isso que eu quero trazer para vocês, essa evolução, é a discussão que nós estamos tendo em relação a vínculo empregatício ou não dos motoristas de plataforma com as empresas de transporte, né? Vamos utilizar aqui o termo mais comum que conhecemos, que é a questão do Uber. O Uber, o motorista, ele é vinculado de forma empregatícia a esta plataforma? Essa discussão, ela foi baseada no quê? Nos requisitos do artigo 3º da CLT, que diz lá há muito tempo quais são os requisitos para você reconhecer uma relação empregatícia, que é habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, dizendo assim de forma bem direta. E nós conseguimos ter, dentro do próprio TST, ou seja, não estamos seguros em relação a esta relação, se ela é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego, que tivemos recentemente, acredito que todos acompanharam, a decisão da terceira turma do TST, perdão, e que foi de relatoria do ministro Maurício Godinho, da qual ele reconheceu que aqueles requisitos do artigo 3º estavam configurados dentro da relação entre o motorista e a plataforma. Veja, nós temos os mesmos requisitos, o mesmo artigo aplicado de uma forma para a mesma relação que tem se discutido. O que entendeu o ministro Maurício Godinho? Que havia pessoalidade, porque naquele período que se discutiu o vínculo, a prestação era contínua, acredito que poderia ser diária, enfim. Nós tínhamos a questão da onerosidade, porque havia o repasse de 70% a 80% dos valores para o motorista a título de parceria.
haveria também a pessoalidade, por quê? Porque há um cadastro único feito por este motorista dentro de uma plataforma, e o requisito que eu gosto de chamar de requisito-chave para um reconhecimento de uma relação, se ela vai ser de trabalho ou de emprego, é a subordinação. E no ponto da subordinação, entendeu o ministro que as formas de controle que a plataforma tinha do trabalho desse motorista, eu não vou utilizar aqui o termo empregado, porque não temos uma confirmação específica sobre o tema, né? Então, entendeu o ministro que essa possibilidade de controle, de gerenciamento da atividade deste motorista seria uma forma de subordinação. Entendo o meu ponto de vista. A doutora Aurélia mandou a gente trazer nosso ponto de vista. Então, vou trazer o meu ponto de vista. Entendo que houve, não entendo certo ou entendo errado, eu entendo que houve uma mitigação, talvez necessária, do que aquilo que a gente entende como subordinação. Ah, subordinação é só você receber as ordens e você fazer aquilo que lhe é mandado? Acredito que os ministros foram além e entenderam que a subordinação ela iria além das ordens que se exige de uma relação de emprego, e aí baseada nas relações antigas de trabalho, que hoje sabemos que encontram-se completamente evoluídas e modificadas. Contudo, como o tema é controverso, nós temos também a 5ª turma, na verdade temos outras turmas, mas eu vou citar aqui o entendimento da 5ª turma, que entende que não há a relação de emprego com o motorista e a plataforma. Batendo no quê? Batendo no ponto da onerosidade, porque nessa decisão que me foi o precedente aqui para trazer para vocês, dizia que esse repasse de 75% a 80%, ele seria, na verdade, mais uma parceria por conta da vantagem financeira que uma das partes estaria tendo, do que, de fato, uma onerosidade decorrente de uma relação empregatícia. E na questão da subordinação, me parece que aqui os ministros eles foram, vamos colocar um termo, mais conservadores, talvez, entenderam pelo entendimento clássico de que a subordinação ela exige o quê? O poder de controle da sua jornada, o poder de controle da sua forma de trabalho, o que para os ministros da 5ª turma não teria. Essa possibilidade de autodeterminação, ou seja, eu decidi quando eu vou trabalhar, eu decidi a forma que eu vou trabalhar, quando eu vou atender chamadas ou não, ela seria incompatível com a relação de emprego que se buscava nessa ação, o reconhecimento. Então, não querendo me alongar muito, me parece que quando nós estamos discutindo para onde o direito do trabalho vai nos levar, nós estamos sempre diante de novas relações, e aí a gente vai ter, acredito que, muitas outras formas de prestação de serviço, novas formas de relação de trabalho e formas de relação de emprego, as quais vão desafiar diariamente nós, operadores de direito, para que possamos buscar um cenário seguro de aplicação. Como eu falei para vocês, eu trabalho com empresas, então, qual que é sempre a minha busca dentro de um parecer numa situação específica? Eu digo, olha, nós temos essa situação nova que você, cliente, me trouxe, contudo, nós temos uma base legislativa sólida, que é a Constituição Federal, então temos que ver se conseguimos atrelar uma coisa com a outra a ponto de atender os interesses do empregado, regularmente constituídos através da Constituição. Eu bato bastante nisso, dessa questão do direito social, porque para mim ela é a base de toda a discussão. E se também vai atender ao interesse daquele empregador, diante do seu poder diretivo, de estabelecer aquela relação ou não. Então, por mais que tentem derrubar a justiça do trabalho e venham com inúmeras provocações nesse sentido, me parece pouco provável que nós conseguimos... me parece pouco provável, enxergar essa possibilidade. Por quê? Porque a gente sempre vai ter evolução nesse âmbito do direito, e essa evolução sempre vai desafiar discussões.
Então, eu finalizo... Eu usei meus 10 minutos? Não, mais ou menos, né? Eu fui a única que me controlei nos 10 minutos. Mulher falando em 10 minutos, gente. Eu falei para eles que ia ser complicado. De toda forma, eu queria finalizar trazendo para vocês essa provocação dessas novas relações, para que vocês, enquanto estudantes de direito, não parem nunca de questionarem e discutirem isso. Por quê? Porque é isso que molda essas decisões, essas mudanças que a gente acaba tendo no dia a dia. E acredito que seja isso. Eu não sei se o doutor Aurélio gostaria de retomar a palavra. Espero, né, ter atendido a convocação. Atendeu, Léa. A doutora Léa Cristina Freire Soares falou com maestria sobre as plataformas, sobre a uberização. Nós vamos continuar nosso evento, mas nós vamos fazer uma pausa agora, para o coffee break, e para o sorteio de alguns livros, e para que a gente possa respirar, conversar, trocar uma ideia sobre o que foi falado, e aí no retorno, então vem a fala da professora Tatiane, eu também vou fazer algumas considerações, e nós vamos abrir a possibilidade de perguntas. Eu, particularmente, tenho várias, né? Eu quero saber da doutora Léa se a CLT atende esse novo mundo das plataformas. Eu quero saber também do doutor Ramon se a gente caminha para uma nova reforma trabalhista ou não. Quero saber também do doutor Clênio também, mas a introdução é a parte mais importante, né? A CLT lá do regime totalitarista, daquele momento social, atende hoje às novas necessidades, como foi falado aqui do superempregado. Então, nós temos várias perguntas, vamos fazê-las, mas dentro do ambiente descontraído, informal. Eu queria convidar, então, vocês a participarem do coffee break, vai ser rápido o coffee break. Nós vamos sortear alguns livros e já voltamos daí para fazer a continuidade do nosso seminário. 10 minutinhos, já retornamos. Muito obrigado. Ao mesmo tempo. Então, por favor, quem quiser, Ana, faça as vezes, apresente aqui. Ana, o microfone. Não precisa. O pessoal de casa, como é que vai fazer no intervalo? Está online? Pessoal, nós vamos sortear 4 livros, A Empresa e a Construção da Cidadania. Esse livro, ele trata do direito em relação à empresa, mas não só direito empresarial. Ele fala direito de trabalho, ele fala direito administrativo, ele fala direito tributário. Ele é produto de um curso do mestrado da Unicuritiba, em que a intervenção do Estado na empresa é pesquisada e escrita sobre vários enfoques. Eu participei aqui falando sobre a relação do direito do trabalho e a empresa, e nesse artigo, nessa parte, a gente conversa sobre o que todo mundo fala na rua. Bom é como é nos Estados Unidos, que lá pode tudo.
Lá não tem lei trabalhista, lá não tem CLT. E aí a gente, nesse artigo, investiga justamente que medida de intervenção é essa, né? É interessante o Estado intervir ou não? Qual é a medida? Por quê? A mão invisível do capital, se ela desse conta, se ela desse solução de tudo, não haveria legislação antitrust, não haveria necessidade de outro tipo de controle. Então vamos fazer o sorteio agora. A Ana vai fazer o... A Ana tem a lista ali dos presentes. Todo mundo que está aí preencheu a lista de presença? Então a Ana tem ali a numeração, vai fazer o sorteio. Tá, são 4 livros, né? Pode ser 2 para as pessoas que estão online e 2 para os presentes? Beleza, então. Certo. Só vou pegar a lista ali dos que estão assinando. Vou fazer primeiro para os online, então. Vou fazer segundo aquele formulário que foi preenchido de presenças. Temos 23 pessoas ali. Posso interromper um pouquinho? Preciso de 2 números até 23. É, de 1 a 23. 9 e outro? 9 e 3? Deixa eu ver aqui quem são. Número 3 é o Ademilson. E número 9... Obrigada. Número 9 é a Vanessa. Vanessa Eduarda Della Beneta. De vocês dois eu vou deixar aqui guardado, aí depois eu entrego para vocês. Agora eu vou fazer dos presentes. Agora 2 de 1 a 16. Isso. 16. Escolhe o número de 1 a 16, só não 16. 2? Então, número 2 e número 16. Número 2 é o Fábio. Ganhou um livro. Uhum. E o outro é o Rafael. Só não consigo identificar o sobrenome aqui. Quem que é o Rafael que assinou por último a lista ali? Ó. De nada. Então a gente vai deixar a reunião do Teams aberta aqui para não ter que cancelar e depois voltar novamente. Logo a gente retorna.
Boa noite, vamos retornar então ao seminário. Gostaria de convidar o Dr. Clênio Denardini Pereira para que compareça à mesa, tome seu lugar. Prezados alunos e espectadores presentes e aqueles também via online. Vamos retomar então o nosso seminário. Nesse segundo momento, agora ainda sem formalidades, nós vamos abrir a possibilidade de perguntas. De uma forma muito simples, vocês apenas levantem a mão, alguém leva o microfone até vocês para fazer as perguntas. Teremos a fala da doutora Tatiane, nesse primeiro momento, depois eu vou fazer algumas considerações, e nesse segundo momento, fiquem à vontade também para intervir, comentar, porque a gente sai das 3 primeiras exposições para uma grande conversa, uma grande troca de ideias. Esse foi o modelo pensado aqui para o nosso seminário. Então, professora Tatiane, fique à vontade, por favor, para falar um pouco sobre a Nossa Senhora, a nossa setentona, 79 anos, a nossa CLT, para os quase 80 anos. Professora Tatiane Heckert-Bratz, que é professora da FURB, é mestre em Ciências Jurídicas, e também não poderia ser diferente, tem tanta competência quanto os convidados para nos falar sobre a experiência da CLT ao longo desses 79 anos. Professora, por favor. Obrigada, professor Aurélio. Boa noite aos demais que fazem parte da mesa. Boa noite aos estudantes que aqui estão, aos que estão em casa também. Eu sou só uma estudante da CLT, professor. Passei a minha vida inteira estudando um pouquinho dela, e não só da CLT, de outras normativas que envolvem o direito do trabalho, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, até para compartilhar com vocês algumas angústias e algumas percepções que nós temos em relação ao que se coloca, né? Então, uma das primeiras questões que me fala bastante, e me faz questionar bastante a situação de quando se fala em reforma trabalhista e na necessidade de alterar a legislação, porque a legislação trabalhista é ultrapassada, etc., né? Os senhores já falaram aqui que tem muito mais remendo, né? Eu falava esses dias na sala, não sei para qual das turmas, né, que ela já fez tanta plástica, né? É uma velha senhora com muitas plásticas, né? Porque ela já não é mais aquilo que representava, né? Essa CLT, ela já não é mais aquilo que ela representava lá atrás, porque a sociedade, ela mudou, né? E uma reflexão que pouco se faz, ou pelo menos não se quer fazer nos meios de comunicação, que são os que divulgam essa questão da CLT, é de que o custo Brasil ele não passa só pelos encargos sociais, ele passa por uma reforma estrutural na questão tributária, né? Então, tempos atrás, a gente fez um trabalho em sala de aula e fomos buscar alguns motivos, né? E os alunos falaram assim, ó, as empresas estão mudando para o Paraguai por conta do custo da energia elétrica, né? Então, muitas vezes o que precisa dentro do país é um debate político sério a respeito desse custo Brasil, né? Politicagens e tal que são envoltas dessas questões trabalhistas, né? Ser liberalista, não ser liberalista, né? Isso tudo acaba prejudicando o nosso trabalho, a nossa função, que é dar uma sustentação legal, legítima, legal no sentido da legalidade da lei, para esses trabalhadores que têm como seu sustento a sua força de trabalho, né, que eles não têm de onde tirar dinheiro, senão a sua força de trabalho. É dali que vem. E nós precisamos protegê-los de maneira adequada, né? E aí eu chego num segundo ponto, que também me angustia bastante, é que nós temos que repensar o direito do trabalho no sentido pleno do que ele significa. Nós vínhamos de uma ideia, né, e decorrente da Revolução Industrial e dessas, né, do início do século XX, todas aquelas ebulições legislativas com o socialismo, constitucionalismo social, e que trouxe uma necessidade dessa proteção ao hipossuficiente, né? Só que hoje nós temos inúmeras figuras de trabalhadores que
nos colocam frente a frente a uma incógnita, né? Que foi o que a senhora falou, dona Leia, a respeito de como tratamos, doutora Leia, desculpa, de como nós tratamos a situação dos motoristas de aplicativo. Né? Como é que eu lido com isso? Mas não são só motoristas de aplicativo, porque se você for olhar um pouco mais a fundo, você vai ver que existem aplicativos para inúmeras atividades, né? Quem assistiu aquele documentário da uberização vai ver que, por exemplo, né, tem motorista de aplicativo para contratar goleiro de futebol, né? É uma profissão contratada por meio de aplicativos, né? E aí você se pergunta, tá, todos esses trabalhadores estão em que categoria? Onde é que eu coloco eles, né? Tem alguns alunos meus aqui, estávamos estudando relações de trabalho e relações de emprego, né? Onde é que eu coloco esse povo todo, né? Em que categoria? E então, a sociedade que hoje depende da CLT e da legislação ordinária que regulamenta as relações de trabalho, ela carece de uma revisão do ponto de vista do contexto trabalhista em que esses trabalhadores estão inseridos, né? E no encontro, no seminário internacional que eu tive com a participante, a doutora Gabriela Neves Delgado, né, eu tive a oportunidade de dialogar com ela a respeito de uma percepção que eu sempre tive do artigo 7º, né, e eu tive a honra de saber que ela concorda, ela segue nessa linha, né, que é olhar para o artigo 7º da CLT e observar que aquela categoria trabalhadores não é só o trabalhador empregado. Que o artigo 7º da CLT diz textualmente, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das suas condições sociais. Então, essa categoria de trabalhadores, lá atrás, em 88, poderia estar ainda muito vinculada à questão do trabalhador empregado, porque vários direitos aí estavam refletidos já em legislações de empregados. Mas, pelo bem da humanidade, né, algumas categorias são abertas, né? E quando a gente traz a categoria trabalhador, a gente percebe que hoje o trabalhador é muito além do empregado. O empregado é uma das categorias. Então, a partir do que nós temos no artigo 7º da Constituição Federal, nós poderíamos ter leis especiais regulamentando atividades que hoje estão totalmente desregulamentadas, né? Então, talvez a gente não precisasse inserir o motorista do Uber na categoria empregado, né? Ele poderia estar inserido numa categoria semelhante ao que tem o parceiro hoje de salões de beleza, né? Eles têm todo um contrato, eles têm toda uma autonomia e têm todos os direitos que possam ser resguardados sem necessariamente ter que virar um empregado, né? Porque ele quer aquela autonomia, ele tem desejo daquela autonomia, só que ele estava um tanto quanto engessado, né? Nós temos modelos das cooperativas de trabalho que também foram muito criticadas lá atrás, mas que hoje poderiam ser alternativas para inúmeras atividades profissionais, dando dignidade para esses trabalhadores. Só que me parece que o nosso contexto ficou engessado, assim, ou é empregado ou não é empregado, né? E nesse aspecto, assim, eu gosto dessa reflexão, de que a gente possa pensar o artigo 7º da Constituição como essa categoria aberta do trabalhador, né? Então, de repente, eu não posso assegurar 13º para um trabalhador de um profissional parceiro, mas eu posso limitar, por exemplo, jornada de trabalho, né? Eu posso limitar que se ele trabalhar, que nem são nas cooperativas de trabalho, na lei de cooperativas, de que se ele trabalhar após as 10 da noite, ele tem que receber um percentual maior na remuneração dele. Se ele, né, estipular isso, né, estipular alguns direitos em caso de rescisão de contrato de trabalho, do contrato firmado, né, uma multa, né, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo adiante, amadurecer, para não fazermos uma reforma que simplesmente vai deformar, né? Eu falava com um aluno, até esqueci o nome dele agora, estava conversando com ele ali, eu tenho medo muitas vezes de que a gente tenha um retrocesso social no sentido inverso, não de retrocesso social de perdas de direitos, assim, mas de perdas de senso de realidade, de conquistas do que a gente já avançou do ponto de vista não só do direito material em si, né, mas dessa sociedade que está modificada, que está diante de nós, né, os nossos alunos, as pessoas que estão aí, elas não vivem mais sem isso, né? Então, como é que eu vou regular o teletrabalho, né? O trabalho em casa, o trabalho na empresa,
no estabelecimento lá, ele é quase uma atividade em extinção. Vão existir atividades que ainda vão precisar, sim, de estar lá, né? Eu não posso colocar um soldador a trabalhar em casa, né? Mas há muitas outras atividades que eu posso fazer remotamente. E como é que eu regulamento isso? Né? Aqueles poucos artigos que nós temos ali na CLT sobre o teletrabalho, eles são muito insuficientes. Então, para os meus alunos, vai ser o próximo assunto, falar dos poderes do empregador, né? E dentro dos poderes do empregador, o poder de ele ter regras claras na sua empresa de como ele vai administrar o teletrabalho. Em parceria, talvez, com os sindicatos, para fazer os acordos coletivos com essas regras claras, nós temos a permissão de negociação. Por que não usamos isso a favor? E daí a minha crítica que eu faço ao amadurecimento dos sindicatos em si. A gente precisa trazer o sindicato para a realidade social que nós estamos, né? Eles são essenciais, eles são importantíssimos para o cuidado dos direitos dos trabalhadores. Só que nós temos que pensar que o sindicato tem que olhar para a realidade que o trabalhador se coloca, né? Então, esse meu aluno comentou, comecei, porque não tem convenção coletiva, o sindicato está, da empresa que ele trabalha, está se negando a autorizar horas extras para trabalho insalubre, né? Que é um acordo que tem que ser feito dentro dessa, né? Então, mas por que se nega simplesmente? Porque não tem uma convenção coletiva, mas, de repente, os acordos coletivos não atendem mais àquela autonomia da vontade coletiva que é própria do sindicato, né? Então, eu penso que nós precisamos dar um passo adiante em relação a como lidar com essa realidade do trabalho que nós temos, né? E um bom começo seríamos começar a refletir a respeito do que permite o artigo 7º da Constituição, quando ele dá essa categoria aberta que é trabalhador. Teria muito mais outras coisas para falar, mas eu acho que até ultrapassei os 10 minutos, mas eu fico por aqui. Obrigada. Bom, obrigado, professora Tatiane. Fique à vontade, a professora Tatiane tem um compromisso. Fique à vontade, a hora que a professora quiser seguir o compromisso, nós vamos continuar com o simpósio. E desde já agradeço a sua presença, a sua fala. É muito importante para a faculdade, não só a sala de aula, mas esse momento de reflexão com os alunos, de troca de ideia. É isso que torna a faculdade uma universidade. Não só a aula, mas vai muito além da aula o aprendizado. Vai a leitura, vai o fichamento, vai a notícia, a troca de ideias, a pergunta, e essa miscelânea toda é que faz o aluno chegar à excelência, não tenho dúvida disso. Muito obrigado, professora. Bom, eu também fiz algumas anotações aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Miguel Povens da Silva, eu sou advogado trabalhista também. Há 20 anos trabalho exclusivamente na Justiça do Trabalho e dou aula aqui na FURB para o 7º semestre. Então, quem não me conhece ainda vai me conhecer. Fique tranquila. Ou não? A Leia foi maldosa agora. Eu notei algumas coisas aqui que eu acho relevante a gente falar e discutir. Na fala do professor Clênio, do Dr. Clênio Denardini, ele fala primeiro da mão invisível e a ideia liberal de que a mão invisível dá conta de tudo e que não precisa do direito do trabalho, ela se desmente pela própria legislação antitrust, porque não é só o direito do trabalho que intervém na economia, na relação econômica de modo geral, né? Se não houver uma legislação impedindo que uma empresa que cresça muito compre todas as outras e vire um monopólio, é o que acontece, né, em muitos casos. Eu não preciso citar nomes, né, mas aí em cima da mesa aí a gente tem exemplos aí, né, de empresas que estão dominando, né, o mercado. Então, o fato é, o Estado precisa intervir em certa medida nas relações de trabalho? Precisa. Que medida é essa? É essa discussão. É essa grande discussão que a CLT vem enfrentando ao longo desses 79 anos. Também se fala em custo Brasil, como
como inicialmente colocou o Clênio e depois a professora Tatiane esclareceu, o grande problema hoje é o custo tributário. O empregado hoje, quando ele recebe o salário, de 9% a 11% é descontado para pagar a contribuição de empregado e a empresa tem que pagar mais 20%. Então, nesse cenário, qualquer salário que é pago, 31% vai para a União, para o governo. Por que se paga por fora? Por que não se registra a carteira? Para se escapar dessa tributação. E o que o professor Ramon Carmes colocou acerca da reforma trabalhista, e que depois foi bem lembrado aqui pela doutora Lorena, advogada trabalhista que nos acompanha aqui no auditório, é que a reforma trabalhista ela alterou muito e continua alterando. Todo dia tem ou uma medida provisória ou um decreto para o advogado trabalhista se atualizar. Hoje teve uma. Hoje teve mais uma medida provisória tratando do teletrabalho. Então, tratando do trabalho da mulher, do teletrabalho, entre outras coisas. Então, o que a gente percebe é que a reforma trabalhista ela não parou de 2017 para cá. Ela continua. Continua dentro dessa ideia, desse contexto neoliberal, porque não é aquele liberalismo lá do Adam Smith, de que não precisa do governo para nada, mas carregando essa ideia de que a gente não precisa de intervenção do Estado, carregando essa ideia de que o custo trabalhista é o problema do desemprego, e a gente percebe, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, e a gente começa a entender que o desemprego continua, mesmo depois da reforma trabalhista. A Espanha, ela deu um passo atrás agora, como foi bem lembrado aqui pelo professor Ramon Carnes, entendendo que não houve aumento de emprego nesse período de reforma legislativa, e deu um passo atrás. A reforma trabalhista foi ruim para a CLT, do ponto de vista de direitos trabalhistas, ela retirou vários direitos trabalhistas da CLT. Do ponto de vista processual, ela ela teve algumas melhoras, como pontuado aqui pelo professor Ramon, na questão da possibilidade de arguir a exceção de competência antes de comparecer na audiência. Não tem cabimento ir daqui até Brusque, por exemplo, para dizer que que não é a vara de Brusque, que tem que ser na vara de Blumenau. Então, hoje eu posso fazer isso antes, pelo computador. A gente tem o honorário de sucumbência, que foi um tratamento, foi equalizar o tratamento do processo ao trabalho aos demais processos, teve vários benefícios processuais, mas o que a gente percebe é que, no dia a dia, a Justiça do Trabalho diminuiu. Diminuíram os números de ações trabalhistas e diminuíram também os valores das ações trabalhistas. Diminuiu significativamente. Qual o comentário, Léa, por favor? O microfone está na tua frente. Eu havia comentado aqui sigilosamente com o Dr. Ramon, mas fui instada a publicizar a minha manifestação. Eu acredito que com essas mudanças advindas dos tribunais superiores, a tendência é que retorne, só que com um pouco mais de solidez e cuidado, esse ajuizamento, porque a reforma ela diminuiu o número de ações, mas não porque houve uma diminuição das transgressões dos direitos do trabalho, mas ela trouxe uma limitação da atuação do empregado na Justiça do Trabalho. Então, trouxe, podemos dizer, um pouco de medo, o que refreou.
não houve a interrupção dessas agressões, mas sim esse medo instado pela reforma. Então, acredito que essas mudanças que temos do judiciário, em que pese meu posicionamento pessoal, acredito que, de fato, trará maior garantia e segurança para esse trabalhador buscar a reparação desse direito na Justiça do Trabalho. Ele me deu a parte que me deu o microfone, ele queria tomar água, assim, você quer falar? Foi propositado. Mas eu não dou aula de processo de trabalho, mas eu faço atendimentos lá no NPJ na área trabalhista, né? E nós mudamos radicalmente a forma de conversar com o cliente quando é o cliente trabalhista, porque nós dissemos assim, olha, você tem que estar bem ciente de que aqui é um processo que vai acontecer assim, assim, assim. Entretanto, né, o senhor pode ser condenado a pagar as custas processuais, nas hipóteses e tal, né? E nós tivemos um caso específico que eu achei assim, o abuso dessa questão das custas, que eu peguei, a minha turma pegou o processo andando, né, mas no protocolo da petição inicial constava assim, fulano de tal, desempregado, parará, parará, parará. E no corpo da petição, era uma petição de vínculo, dizia assim, que o fulano, no contrato, recebia a importância de X reais, né? E não foi juntada, só a declaração financeira, não foi juntada a cópia dessa TPS. A sentença condenou, houve um acordo para a extinção do processo, porque era uma discussão de quem era o empregador, grupos de empresa e tal, e se descobriu que não era aquela empresa, não tinha a ver, foi feito um acordo para rescindir, para extinguir o processo. E o juiz, quando ele foi homologar o acordo, ele disse assim, eu dispenso os honorários, né, dispensados os honorários da parte contrária, entretanto, condena o autor ao pagamento de custas, porque ele não demonstrou ser beneficiário da justiça gratuita e porque afirmou receber X reais. Aí, eu e os meus alunos paramos assim, tá, mas como assim? Está declarado na petição inicial que ele está desempregado, ele assinou a declaração financeira, tem a súmula do TST dizendo que basta declaração financeira, e o juiz condena ele a pagar custas porque afirma que ele deveria receber além dos valores. Aí tu olha para aquilo e pensa assim, tá, né, de que serve a Justiça do Trabalho se o desempregado que precisa ter reconhecido seus direitos, ele é condenado a pagar custas nessa rigidez que nem lá no processo civil, que sempre foi tipicamente, né, mais rígido que o trabalhista, cobraria. Né? A mera declaração financeira seria o suficiente. E nesse caso, não sei porque daí eu saí desse atendimento, né, está em recurso ordinário a discussão da justiça gratuita. Mas é só um exemplo, né, doutora, como o doutor aqui falou, de que a reforma pior que aconteceu em 2017 foi na processual. Eu sou capaz de afirmar de que a pior reforma foi na processual, porque fez o que exatamente se pretendia, reduzir ações trabalhistas. Se me permitem uma parte aqui. O que me chama a atenção da fala da professora é que a gente vê uma total ausência de política judiciária nesse tipo de decisão. Quando eu digo isso, porque você força um recurso de uma sentença homologatória de uma desistência de ação, me parece que foi exatamente isso, com a concordância da parte contrária, de um assunto simulado pelo TST. Um assunto que nós sabemos que, de maneira evidente, chegando ao TST vai ser reformado. Acredito que todo mundo que advoga aqui na área trabalhista, se já advogou para empregado, já teve alguma situação semelhante, bateu no TST, voltou com a decisão reformada. E aí veja todo o caminho que se força esse empregado a percorrer para ter a isenção das custas processuais no seu processo. Não faz o mínimo sentido. Mas pegando um pouquinho aqui o gancho de quando a gente fala também que a reforma trabalhista freou o ajuizamento de ações, me parece, claro, que o principal motivo são os honorários advocatícios de sucumbência, mas exigências mal compreendidas também pela Justiça do Trabalho, como, por exemplo, a valoração do pedido da inicial. Quando eu falo em apontamento do valor do pedido e o judiciário acaba confundindo com uma liquidação prévia daquela ação trabalhista. E aí, mais uma vez, nós vemos um problema de dia a dia nosso, mais uma vez também por falta de política judiciária, porque existem
reiteradas decisões no TST fazendo exatamente essa distinção. E eu não quero aqui que a gente volte ao modelo antigo, que não coloca valor, dá o valor que quiser ao valor da ação, não. Mas eu tenho regras processuais claras para eu valorar a ação, lá no Código de Processo Civil, 291 e diante do Código de Processo Civil. Eu não posso imaginar, como casos que nós conversamos e vemos acontecer no dia a dia, em determinar a liquidação de um pedido de pensão fora das regras do artigo 292. Alguém falou que foi o colega que falou que foi intimado para isso? Alguém com que nós conversamos hoje falou, doutor, eu fui intimado porque eu apresentei o valor do pedido de pensão 12 vezes o valor, aquilo que já tinha passado, mais 12 vezes do que estavam por vencer. O professor Felipe, né, professor Aurélio? Isso. Foi intimado para emendar a inicial para que adequasse o valor do pedido. Então, existe... Exato, se está correto. Aí ele tem que dizer está correto. Né? Ele vai peticionar e vai dizer, não vou adequar porque está correto, se quiser indefere. Basicamente isso. Mas as consequências, eu concordo com a professora Léa quando ela diz que nós vivemos hoje as consequências de uma reforma feita em 2017. Só que isso já é de conhecimento geral que o Tribunal Regional do Trabalho, inclusive, quer extinguir vara do trabalho em Santa Catarina. Por quê? Por conta do volume de processos. E aí a luta que se tem hoje em dia é para que se haja o reconhecimento exatamente de que as decisões mais recentes dos tribunais superiores devem refletir exatamente na maneira contrária daquilo que refletiu a reforma trabalhista, ou seja, que a tendência após a decisão na ação direta de inconstitucionalidade é de que volte o fluxo, o número de ações trabalhistas, coisas que quem advoga no dia a dia sabe que ainda não foi proporcional, ou seja, aquela redução proporcional do impacto da reforma ainda não foi retomada. Claro, a gente sabe que isso leva tempo, conhecimento público a respeito da possibilidade do ajuizamento de ações e, se for gozador da justiça gratuita, ter suspenso os honorários advocatícios de sucumbência, como bem pontuou o doutor Aurélio. Eu, desde o início, falava isso também, professor. Eu dizia, olha, na justiça comum, se eu peço um acidente de veículo, uma causa simples, né? Eu tenho um dano material de R$10.000 e um dano moral também de R$10.000. Eu ganho o dano material e perco o dano moral. Sou gozador da justiça gratuita. Havia subtração do valor que eu recebia? Claro que não, porque R$10.000 não retira ninguém da condição de hipossuficiente. A chave sempre esteve, o valor que ele está recebendo é suficiente para retirar-lhe a condição de hipossuficiente, sim ou não? E não o fato de um empregado que reclamou créditos trabalhistas receber R$5.000, ter abatido dos seus créditos R$3.000 de honorários advocatícios de sucumbência. Não fazia o mínimo sentido, isso sem precisar analisar as questões constitucionais por detrás disso. Agora sim. Agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecê-los e revê-los, mas eu preciso me retirar mesmo, tá? Uma boa noite para vocês. O professor Ramon está... Bom, a conversa que ela deu uma desgringuelada para a parte dos honorários, né? Eu, particularmente, eu gosto de honorários e da CLT porque é o meu ganha-pão, né? Só que, mesmo assim, eu tenho que criticar muita coisa, assim. E eu não vou... eu vou aproveitar a deixa de fala, assim, para pedidos declaratórios, então. Porque a gente está falando aqui de valorar pedido, né? Então, assim... Quando você vai ingressar uma ação, o melhor cenário é um valor de pedido pequeno com uma probabilidade grande. Então, por exemplo, o doutor está falando aqui de tratar os honorários, os pedidos de pensão alimentícia como 12 vezes o valor da pretensão por conta de um acidente de trabalho lá. Então, ficou estimado lá em 20% o prejuízo, a perda da capacidade.
o salário é 2.000, então é R$400 vezes 12, esse aqui vai ser o valor do pedido material. Só que, na verdade, se a perspectiva de vida do brasileiro já está batendo os 80 anos, então esse cara vai receber muito mais do que R$4.800. Ele vai receber, sei lá, 200, 300 mil no final de uma condenação, se der certo isso, né? Então, é óbvio que a gente não vai botar 200, 300 mil no valor do pedido, porque se a gente for sucumbente, a gente vai ser proporcionalmente sucumbente aos 200, 300 mil, e não aos 4.800, que é como o CPC determina. Então, dentro dessa questão da análise de condenação de honorários de sucumbência, eu tenho toda uma teoria de conspiração, que são, a doutora Léa agora vai ficar louca, porque os honorários dela vêm daí, principalmente. Lorena também ganha muito honorários em cima disso, mas eu tenho uma teoria da conspiração. Quando a gente tem o subsidiário, tá? Então, assim, quando a gente está falando muita coisa assim de tribunais superiores, o problema é que o nosso Tribunal Superior ele está vindo como um fixador de muita regra, e essas regras todas elas estão cada vez mais prejudicial para, entre aspas, o embate jurídico. Porque se a gente chegar agora, por exemplo, numa discussão lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar e entrar com uma ação e eu não colocar todas as possíveis empresas daquele mesmo grupo econômico, eu não vou ter oportunidade mais. Porque até meia dúzia de dias atrás, antes da decisão do nosso glorioso STF, a gente podia incluir na fase de execução as novas empresas do grupo econômico que não acompanham o grupo econômico na época, inclusive, da ação. Né? Então, eu poderia entrar contra 2, 3 empresas e, daqui a pouco, quando lá na frente da execução não achar mais dinheiro, eu entro contra mais 3, 4, 5. Porque é tudo o mesmo grupo econômico. Beleza? Mas vai ferir uma ampla defesa contraditória, não sei o que, tudo mais, tem que trazer desde o começo do processo. Então, o que acontece? 2 possibilidades. Uma, vai estimular mais as fraudes, porque cada vez vai abrir mais CNPJ, porque o dinheiro vai estar sempre no novo CNPJ e não no antigo da época que eu entrei com a ação. Isso é uma conclusão que eu, particularmente, eu tiro. E a segunda situação se eu tenho que colocar todo mundo agora, eu tenho que botar 5, 10 empresas no polo passivo. Eu sou obrigado a botar 5, 10 empresas no polo passivo, para que em alguma delas eu encontre dinheiro para satisfazer o crédito do cliente lá na frente. Beleza. Aí olha o que acontece. Vamos falar, olha a conclusão agora que eu faço a teoria da conspiração. Qual que é a principal? Qual que é a principal? É aquela que anota a carteira de trabalho. Aquela lá é a minha principal. As outras todas são ou solidárias ou subsidiárias. Né? Porque eu estou querendo reconhecer o grupo econômico, então são todas solidárias. Ou se tem uma subsidiariedade, ele é subsidiário. Beleza. Caso prático, me deparei com uma situação que em 13 empresas colocadas no polo passivo, 11 foram condenadas, acompanha comigo, 11 foram condenadas e 2 não. De 13, só 2 que não. Pedidos totalmente procedentes, pedidos principais, rescisão, não sei o quê, totalmente procedentes. Beleza? Se eu ganhei da primeira, que é a principal, a totalidade da ação, por que eu estou sendo condenado a pagar 15% para cada uma das outras 2 que seriam declaradas solidárias? Entenderam o cenário? Eu estou ganhando 100% da ação contra 11 empresas. No final, não vão ser 11 vezes o valor que eu estou pretendendo, vai ser um valor, e dos meus honorários eu vou ganhar 1 honorários. Eu não vou ganhar 11 honorários, vou ganhar 1 honorários. Agora, das 2 que eu perdi, mesmo ganhando todo o processo, eu tenho que pagar 15% daquele crédito, que a situação era essa, 15% daquele crédito para cada uma dessas 2 empresas. Não faz sentido. Eu não estou dizendo, doutora Léa, que eu não quero que a senhora ganhe seus honorários se conseguir excluir o cliente. O que acontece? Arbitramento. Arbitra um valor dos honorários para advogado daquelas 2, porque o CPC também vai reger isso aí, porque o artigo 769 da CLT diz: quando a CLT for omissa, aplica-se as regras processuais do CPC.
Se a gente só tem lá a possibilidade de condenação ou não não seria absolvição o termo, procedência ou improcedência da ação, a ação foi procedente. O pedido contra as outras é meramente declaratório. Eu não perdi a condenação contra as outras, eu pedi a declaração. Contra a declaração não tem valor. Então o juizão vai lá e arbitra, dá lá R$1.000 para cada um, dá R$2.000 para cada um, tá tudo certo, com base no CPC, porque lá o CPC ele vai dizer, né, lá no artigo 85, parágrafo 7º, vai dizer, se o valor da condenação for um valor ínfimo, o juiz poderá arbitrar. Então, se não pode aplicar lá os 15% porque eu ganhei, então arbitra, bota lá R$1.200, R$1.000, R$2.000, tá tudo certo. Então, só uma teoria da conspiração para a gente ver assim, o quanto as decisões do STF, as mudanças processuais advindas desde a reforma trabalhista, elas estão implicando diretamente no processo, na limitação do número de ações por conta de consequências processuais. Só uma discussão aí na pauta. Não, que isso. A ideia aqui realmente é a troca de ideias. Fiquem à vontade também para fazer perguntas. Me chamou a atenção também, e aí saindo um pouco do processo, a gente entender que ao longo desses 79 anos de CLT, muita coisa mudou na sociedade. A gente saiu de um modelo político totalitarista, em que se falava em fábrica, indústria, esteira, depois, a época do modelo fordista, mais tarde vem Taylor e faz a contagem do tempo para realizar uma determinada atividade, mais tarde vem o modelo toyotista e terceiriza o que não é o principal da empresa, e aí a gente sai da máquina a vapor para a eletricidade, e hoje a gente chega num momento em que a informação e a tecnologia dão o contexto das relações de trabalho. Hoje é impensado a relação trabalho da época do nascimento da CLT. Hoje é impensado o totalitarismo vivido à época da CLT. E a nossa sociedade, que vive de informação e de tecnologia, ela existe hoje como uma sociedade em que a gente não vive tão pouco quanto se vivia, né? Hoje se vive muito mais, mas eu penso que não se aproveitava, hoje não se aproveita tanto quanto se aproveitava antigamente. Por quê? Nós vivemos hoje sem prestar atenção. Nós vivemos hoje em leitura rápida, em conversa rápida. Quantos de vocês aqui terminam o dia e não esqueceram de responder um WhatsApp, ou lembram no outro dia? Nós perdemos, atualmente, nós perdemos a importância, a atenção de uma conversa, né? E a gente vive numa época de medo criado. Garrafa de plástico dá câncer. Tem aqui uma garrafa de vidro para você comprar. A panela de ferro faz mal, né? Uma hora o ovo faz mal, outra hora ele faz bem. Então, hoje existem tantos medos criados que a gente vive uma sociedade de medo por medo. Essa sociedade do medo por medo, ela traz para dentro da relação de emprego a ideia de que o empregado ele vive em constante aflição, com medo de tudo. Hoje o empregado bom é o empregado que veste a camisa da empresa. O empregado que veste a camisa da empresa, quem que é? É aquele empregado que está online dia e noite, à disposição da empresa.
porque está com medo de ser dispensado. Porque tem receio de não ter uma promoção, de não ter um aumento salarial, de não responder o WhatsApp na hora que o empregador quer, ou de não responder aquilo que era para responder. Então, o modelo atual de trabalho, se antigamente o empregado ia para a fábrica para trabalhar, hoje o trabalho não sai da casa do empregado. Se antigamente o empregado saía da indústria e ia para casa descansar, e ninguém ia perguntar para ele nada sobre o trabalho, hoje ele é constantemente perguntado. Até antes de dormir, ele pode receber uma mensagem de WhatsApp, de Skype, questionando alguma coisa. Então, hoje, as relações de trabalho, como bem falou o professor Ramon Carmes, elas têm um amplo controle da vida do empregado e, ao mesmo tempo que tem esse controle e a subordinação, ela se caracteriza por organizar atividade, controle e punição, ao mesmo tempo que tem esse controle, ela está organizando a vida do empregado. O empregado hoje, ele é subordinado 24 horas. Então, nessa evolução da relação de trabalho, a CLT vem tentando acompanhar. A CLT hoje não tem nada a ver, mas nada a ver do que era na sua origem. E aqui, eu acho que ela caminha bem se for buscar um instituto da desconexão, que hoje já existe em Portugal, já existe na Itália, que é um momento em que o empregado não pode ser incomodado, ele não pode ser perturbado, ele é desconectado dessa relação de telemática, que é telecomunicação mais informática, que não sai da nossa vida. Hoje, toda a nossa vida passa por esse aparelho, ou por esse aparelho, ou por qualquer aparelho que nos deixe ligado 24 horas. Então, o próximo passo da CLT seria, durante 11 horas, você não pode mandar nenhuma mensagem para o empregado, não pode perturbar, não pode incomodar. Para que ele possa descansar, tomar o vinho que o Clênio gosta de tomar, com a esposa, falar de outras coisas, desligar. Isso é saúde. E eu até gostaria de saber da opinião de vocês. Acho que o Brasil demorou a CLT, que é quando a gente fala em legislação trabalhista, né? A CLT demorou em fazer essa alteração. Apesar da nossa queixa coletiva aqui de constantes alterações, né, é um caminho que a legislação deve tomar. Léa, fica à vontade para complementar. Doutor, se me permite, e aí fazendo uma análise do outro lado, como falei que eu trabalho com empresas, cada vez mais eu tenho visto empresas trabalhando na valorização do trabalho humano, trabalhando no trabalho humano, enfim. Trabalhando nessa, buscando essa valorização, o respeito às normas sociais. Por quê? Porque muitos têm se visto que empregados sobrecarregados adoecem. Então, muito se tem combatido. Eu estou utilizando como exemplo, claro, as empresas que tenho trabalhado, sempre tem as suas exceções, mas eu tenho visto um aumento significativo desta preocupação. Então, em que pese, todos nós estamos 24 horas conectados, de fato, essa necessidade de valorização humana, ela tem sido percebida de forma tanto direta da empresa, como indireta, porque vou utilizar aqui um exemplo de facções. Quem trabalha com facções sabe que tem órgãos regulamentadores, e esses órgãos regulamentadores, eles têm fixado muito nessa
preservação de carga horária, atendimento às normas de saúde e segurança do trabalhador. Então, ainda que o empregador ele não tenha a consciência direta, indiretamente ele vai trazer isso para dentro das relações de trabalho. Claro, existem todas as suas exceções, mas eu tenho visto também esse aumento significativo das empresas nesse sentido. Então, acho que estamos a passos lentos, caminhando para que a gente talvez consiga, em um determinado momento, convergir esses interesses e ter relações trabalhistas mais harmônicas. Inicialmente, boa noite e parabéns pelo evento. Muito produtivo e muita informação bacana. E eu sou o Fábio e eu trabalho com cursos, né, em todo o estado. E eu vim desse modelo Zygmunt Bauman, né, mundo líquido. Então, nós temos aí 100% presencial nossos cursos. Hoje, ele é remoto. E uma situação interessante que vai de encontro, vocês falaram agora, que foi uma mudança que eu fiz na minha empresa. Eu capacito profissionais de trânsito em todo o estado, só que eles faziam os cursos aos finais de semana. Então, eles trabalhavam de segunda a sexta, na parte prática, e no final de semana faziam aulas conosco. E alguns profissionais estavam cobrando da empresa o sábado e domingo de cursos, apesar que eles eram obrigados a fazer esses cursos para poder se atualizarem. E o sindicato das empresas me procuraram e pediram se eu teria como realizar os cursos durante a semana, presenciais. E eu falei, tudo bem, por mim, pode ser. Só que aí eles não conseguiam vir para o curso, porque eles tinham que trabalhar. Aí ficamos no impasse e veio, infelizmente ou felizmente, a pandemia. E automaticamente liberaram o ensino híbrido, né? O semipresencial, o EAD, aonde que a gente conseguiu adequar. Então agora acabou o problema com a questão trabalhista. Agora a gente faz remoto, faz durante a semana e final de semana liberado. Então acho que dentro da CLT, que também tem que evoluir com as leis e normas, e o novo modelo hoje, contemporâneo, esse modelo novo de tecnologia, Aurélio, como você falou antes, também cabe aos empresários também se adequar. É importante, eu vejo vocês aí na luta pela mudança das leis trabalhistas, né? Parece que estou enxergando aqui o debate quando se fala de Código de Trânsito Brasileiro, que é uma coxa de retalho. Tá? Desde 97 o código muda frequentemente, né? E eu não vejo diferença na lei trabalhista, as medidas provisórias, as portarias e deliberações. Mas eu acredito que, eu penso, eu até pergunto a vocês acham que já não demorou já, né, para a CLT se adaptar já a esse mundo líquido do trânsito, do trabalho, né, das pessoas hoje, no sentido que, antes falaram da questão dos aplicativos, né, que a Léa falou, e tem os iFoods, né, e hoje se busca a gente dispensar, né, hoje o nosso profissional de trânsito, a ideia agora recente é que eles sejam autônomos, já para tirar essa despesa das empresas. E a CLT, eu acredito muito que acho que ela demorou para atender o novo profissional hoje, que é liberal, né, que eu acho que o Estado não pode ser paternalista mais. Eu acho que isso já foi tempos, né? Mas a gente tem que pensar no mundo moderno, no mundo novo. Isso, eu estou preparado para isso, estou buscando isso. Mas até falei para o doutor antes aqui no intervalo que muitos empresários da minha área, vamos dizer assim, ainda estão lá em Vargas, estão lá atrás. E muitos sofrerão muito, e não só os empresários, mas tem muitos profissionais ainda, tem 7 mil profissionais hoje da área de trânsito hoje, que desses aí, 30% talvez estão preparados para um novo modelo de trabalho, mas eu acredito que talvez, né, a lei trabalhista ela deveria já estar inovada com as novas tendências. Como falou a Léa, eu presto consultoria em prefeituras que eles querem regulamentar o aplicativo, mas sempre cai uma discussão trabalhista. A prefeitura não quer se envolver com isso. Vou criar uma lei para quê? Então, existe toda essa questão que tem que evoluir. Mas parabéns pelo debate, parabéns pelos posicionamentos, fico feliz aí pela oportunidade. Eu vou falar bem rapidinho, assim, eu acho que o Dr. Ramon vai fazer a conclusão, eu só vou fazer a introdução do que ele provavelmente vai concluir. A única preocupação que eu tenho, e eu falo sempre de maneira particular, é a cultura do Brasil. O Brasil, hoje, ele tem uma cultura que ele não está preparado para isso, e eu vou te dar um exemplo, que é, isso na minha concepção particular, tá?
o STF validou também a terceirização de atividade fim. A gente estava falando rapidinho isso aqui no intervalo. Então, agora a gente tem terceirização, quarteirização, quinteirização e lá vai, tá? Aí eu vou te dar um exemplo nesse aspecto, em razão da terceirização, da possibilidade de terceirização de atividade fim, né? Terceirização de atividade fim. E lá na CLT veio uma disposição dizendo que o profissional, o autônomo, ainda que com exclusividade, e exclusividade não é requisito de vínculo de emprego, não vai atender os requisitos do artigo 3º, que é lá do vínculo de emprego que a Léa trabalhou lá no começo. Juntando essas duas coisas, todo mundo achou que pode terceirizar e pejotizar todo mundo, entendeu? Aí eu vou te dar um exemplo assim bem grotesco, tá? Que eu já me deparei com uma situação de uma empresa que faz salgadinhos, que nem a gente tem aí servidos aí atrás, ter 9 empresários, 9 MEIs fritando as coxinhas. Tu entendeu? Então, assim, ó, é a realidade da cultura do brasileiro. Eu não estou dizendo que está certo, que está errado, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando assim, essa é a cultura do brasileiro que a gente vê. Porque o brasileiro, ele tem ainda essa cultura de dar o jeitinho, né, e aproveitar dessa situação e deturpar ela para botar 9 pessoas fritando coxinha e dizer que todo mundo que está ali é empresário. Então, essa é uma preocupação que eu tenho em razão disso. Não estou dizendo que não possa, mas é o momento que eu ainda estou vendo. Então, é só um contraponto. Eu acho que o doutor Ramon vai complementar nesse sentido aqui. A minha preocupação sempre quando a gente fala de alteração da legislação trabalhista para atender esse tipo de situação, primeiro a gente não pode esquecer aquilo que foi dito no início, né? Então, quando a gente faz uma reflexão da legislação trabalhista, como eu citei, 625 artigos da CLT no seu formato original que tratam de direito material, só 255 não foram alterados. Eu gosto sempre de lembrar isso para a gente entender que a legislação ela foi alterada ao longo dos anos para poder atender às realidades novas de trabalho diante da dinâmica das relações de trabalho. Isso eu falei lá atrás, a professora Léa falou muito bem quando falou da uberização. Agora, o que nós não podemos permitir, a meu ver, é esquecer o campo social do direito do trabalho. Quando eu falo em modificar a legislação trabalhista para atender um único interesse econômico, porque eu digo, eu tenho que conseguir regulamentar o trabalho autônomo, eu estou precarizando as relações de trabalho, única e exclusivamente, não para atender o direito social, que é o campo do direito do trabalho, mas para atender um interesse econômico direto de determinado segmento. É esse tipo de alteração e é exatamente esse tipo de intervenção que o Estado busca fazer quando não permite esse tipo de alteração na legislação. Então, eu sempre tenho esse cuidado de quando a gente fala de alteração da legislação trabalhista, simplesmente para que a gente não perca de vista o direito do trabalho como um campo do direito social. Nunca posso colocar, e é claro que aqui nós também não podemos esquecer que vivemos em sociedade, nós precisamos ver a realidade do empresário, mas nós não podemos nunca permitir que prevaleça o interesse econômico sobre o interesse social do trabalho. Mais alguma pergunta? Então, considerando até o adiantar da hora, o que era para ser 10 minutos, virou 20, 30, 1 hora. Mas eu acho que esse modelo foi adequado pela informalidade, não ficou cansativo. A gente ouviu aqui profissionais que estão no dia a dia da advocacia com outras ideias, que vocês podem levar para a sala de aula, que vocês podem questionar o professor e na leitura também engrandecer. E eu gostaria de parabenizar o DACLOB, pela organização, por ter proposto esse novo modelo e me colocar à disposição sempre que preciso, como professor da casa. Eu estou aqui para ajudar o DACLOB a continuar fazendo esse tipo de evento que só enaltece a atual gestão do DACLOB. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a presença dos, eu não vou dizer palestrantes, porque
Eu estou falando aqui de profissionais do mais alto gabarito, né? Doutor Clênio, doutor Ramon, doutora Léa, são advogados que a gente encontra no dia a dia da advocacia, sabe da qualidade do trabalho, da qualidade da fala. O professor Ramon, inclusive, veio de Palhoça para nos prestigiar, junto com a esposa, a Fran, que está aqui presente. Então, muito obrigado, Ramon. Eu sou imensamente grato à participação de vocês três e quero dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês também para o que for preciso. Afinal de contas, uma característica do advogado trabalhista, para quem não sabe, é esse engajamento. O advogado trabalhista ele é muito mais próximo do que os advogados de modo geral. O Clênio é tão próximo que ele casou com uma. Então, vou passar a palavra para vocês, os agradecimentos finais. Agradeço a presença dos alunos aqui, do Fábio, dos demais presentes. E aí, depois do agradecimento de vocês, a doutora Léa pode fazer o encerramento. Pessoal, meu agradecimento ele vai ser bem rápido, porque eu sou professor de outra casa, né? Eu sou professor da Unisociesc, que já tem 8 anos, então é muito legal quando a gente consegue fazer justamente isso que o professor Aurélio está falando, que não só essa integração a gente tem nas áreas de debate na advocacia, mas também dentro das instituições, né? Então, acho que elas se completam, se complementam, e o que a gente leva de ideia de lá para cá, daqui para lá também vai, e isso é bem importante. E esses engajamentos dos alunos é bacana, né? Então, evento promovido pelos acadêmicos, né? E isso é legal porque começa a perceber um despertar cedo, e despertar cedo é legal. Significa que vocês estão ganhando tempo contra a concorrência. Não tem trecho, né? O mercado está aí na luta e vocês estão na frente dele. Parabéns aí. Queria agradecer mais uma vez o convite, professor Aurélio, dizer que é um prazer estar em Blumenau, estar na FURB, debatendo o direito do trabalho, acima de tudo, debatendo aqui as relações de trabalho, encontrar pontos e contrapontos para a maneira como enxergamos a disciplina. Isso nos faz crescer enquanto profissionais, enquanto operadores do direito, e vai ser sempre um prazer estar aqui e debater com vocês. Eu digo, o debate, aqui às vezes a gente não percebe, mas quando foi para o coffee break, ficamos aqui e continuamos o debate. E aí as provocações, mas, doutora Léa, então o que a senhora propõe? E ficamos conversando e, de fato, debatendo, porque é isso que nos engrandece, é isso que faz com que possamos aprender um com o outro no debate diário e possamos, de fato, acompanhar essa evolução do direito do trabalho que nós tanto falamos aqui essa noite. Então, meu muito obrigado e boa noite a todos. Bom, finalizando o evento, inicialmente agradeço ao doutor Aurélio pelo convite. É muito bom quando a gente pode falar de algo que a gente ama, e eu sou uma pessoa que eu sou uma sofredora apaixonada pelo direito do trabalho. Então, vocês vão me ver aqui falando de pontos positivos, pontos negativos, mas hoje não me vejo atuando em outra área, sou muito apaixonada por aquilo que eu faço. Então, acredito muito na riqueza dessas discussões. Eu acho que vocês que estão aqui, que permaneceram até o final, como o doutor Clênio falou, vocês estão à frente de uma multidão, e é isso que a gente busca trazer. Até usando como exemplo a minha época da faculdade, eu não tinha esse engajamento tal como vocês têm, e hoje um pouquinho mais velha, eu vejo quão importante é trazer para vocês essas reflexões do dia a dia para que vocês possam se sentir provocados e virem a também questionar tanto o direito do trabalho, enfim, como outras áreas, porque, de fato, a função do operador do direito, independentemente da atuação que ele vá seguir como juiz, como advogado, ela é nesse sentido, ela é sempre, como disse o ministro Marco Aurélio, ele disse, nós não somos mais mero operadores, nós somos estivadores do direito. Então, é isso que a gente busca trazer quando a gente se reúne, sai do conforto do nosso lar, do conforto das nossas casas, ou não, né, quando está no escritório trabalhando também, que acontece,
mas é nesse sentido a provocação, que vocês possam sempre questionar o direito, porque são os questionamentos que trazem as mudanças, não são juízes que fazem mudanças, são advogados que trazem questionamentos e formam decisões. Então, boa noite a todos e agradeço aí a participação.